Paz do Senhor, povo de Deus. Me chamo Adenilton. Hoje, 2 de setembro de 2022, queria falar um pouquinho de algo que eu vi, né? Pela graça de Deus, né? Algo que eu vi hoje, esses dias, um vídeo que eu assisti esses dias, e sobre um tema que está em questão hoje, né? É o radicalismo aí existente, né? A eleição 2022 está pegando fogo, está se aproximando e a coisa está pegando fogo mesmo. Está tendo debates, mas a gente vê que está se polarizando, né? Entre Bolsonaro e Lula. Falar de Bolsonaro e Lula. Já quero dizer que não sou contra Lula, não sou contra Bolsonaro, não sou contra Simone Tebet, não sou contra ninguém. A minha opinião, o meu voto, eu já sei em quem eu vou votar, porque afinal sou evangélico, sou crente, cristão, mas estamos nesse mundo, e quando nós estamos nesse mundo, nós temos que também viver como todo mundo que está nesse mundo, escolher, fazer a melhor opção para presidente do Brasil, né? Existe uma passagem da Bíblia que diz: Feliz é a nação, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós temos que escolher aquele candidato que melhor se adapte, né, à vida cristã, porque ele irá trazer benefícios não só para o cristão, mas para todos de uma forma geral. Mas o que eu quero falar é sobre um vídeo que eu assisti, como eu disse no início, chega a ser uma idolatria, ao meu ver, a minha opinião. Sei que pode ter comentários aí dizendo que o camarada está exagerando, mas, ao meu ver, está passando até para o lado de idolatria, e vou mostrar um versículo à luz da Bíblia, o que é que a Bíblia fala em relação às autoridades. O vídeo em questão acho que na igreja de Alagoinha, Igreja Assembleia de Deus Alagoinha, acho que é da família Valadão, que é quem toma conta lá, né, os pastores, né, os patriarcas, são Valadão. E uma festividade, 50 anos da igreja, e quem é que é convidado, nada mais, nada menos, o ilustríssimo senhor presidente da República, com a sua primeira-dama, Michele Bolsonaro, e chegam, e eles, na euforia, desculpa, na euforia, são ovacionados, quase que histericamente, o povo parece que fica histérico, e é mito, 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 é essa coisa, né, chamado mito, né? E eu creio que na igreja quem deve brilhar é o nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja quem deve brilhar é Deus, a honra e a glória é para Deus. Não me levem a mal aqueles que acharem que eu estou sendo radical, mas aí o povo é eufórico e parecia idolatrar alguém que estava chegando naquele altar, os pastores pegando pelo braço, levando para o altar, e os 3, 4 seguranças do lado, com certeza armados, né? Então o altar é santo, se prega muito que o altar é santo. E aquela igreja, aquele local de encontro, que na verdade a igreja somos nós reunidos, o templo do Espírito Santo somos nós, mas naquele templo ali físico, né? E aquelas pessoas demonstrando todo aquele apreço, aquele amor por aqueles por aquele que muitos acham que é um enviado de Deus, né? Que é a luta do bem contra o mal, porque aparece com a Bíblia debaixo do braço, uma hora com a Bíblia debaixo do braço, outra hora postando arma de fogo, né? O Lula com o capetinha debaixo do braço contra o aborto, querendo que legalize as drogas, né? Enfim, quer cercear o direito da comunicação. De repente, alguns espalham, não sei se é verdade, quer fechar as igrejas, né? Colocar pastor no seu devido lugar, padre no seu devido lugar. E, na verdade, pastor tem que estar no seu lugar, o pai tem que estar no seu lugar, pregando a palavra, o pastor pregando a palavra, né? A Bíblia diz, à luz da Bíblia, em 1 Timóteo, fala com relação ao como é o comportamento do cristão em relação à autoridade, como deve ser. Ela não manda colocar a autoridade debaixo do braço, não manda pegar as autoridades e senta aqui e vem dar uma palavra, né? Porque às vezes essa autoridade tem um passado que o condena, e o altar, na verdade, é santo. A gente vê na Bíblia diversos casos em que pessoas que não estavam limpas, puras, e chegam no lugar mais santo, são fulminadas, na verdade. Então, tem
que haver a reverência, tem que haver o respeito. Volto a dizer, não sou contra a campanha nem de Lula, não sou contra a campanha nem de Bolsonaro, não sou a favor, não quero expressar aqui que sou a favor de Lula, que sou a favor de Bolsonaro. O meu pensamento eu tenho, meu pensamento aí eu vou analisar cada um dos candidatos de acordo com o que eles falam dentro da Bíblia, é isso que eu acho que todos devem fazer. Dentro da Bíblia, aquele que mais chega perto do que do projeto de Deus para todas as nações, esse sim é que vai ter o meu voto, né? A gente vê umas passagens em Reis que era assim, quando o rei fazia a vontade do nosso Deus, o povo ia bem, né? O seu reinado ia bem, Deus entrava com providência e tudo ia bem. Quando o rei era contrário à vontade de Deus, as coisas começavam a acontecer e o povo sofria, e não é diferente assim. A gente abre a Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo 2, Timóteo 2, versículo 1 ao 3, bem relata bem o que eu quero dizer. E a Bíblia é um livro presente, né? É um livro que você abre e a Bíblia você tem tudo que acontece, tudo que acontece hoje já aconteceu em tempos atrás. É uma questão de você ter o discernimento e entender. Em relação às autoridades, a Bíblia diz simplesmente isso. Instruções acerca da adoração. Diz, primeiro, 1 Timóteo 2, versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. De maneira que nós venhamos a interceder por todos os homens, orações e súplicas. Aí inclui, né? Inclui nisso aí pelos reis e por todos os que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de nosso Deus Salvador. É isso que Deus quer, né? Nós devemos orar pelas autoridades. Sabe que toda autoridade é constituída por Deus, né? Se quando a autoridade assume e sai da presença de Deus, se ele está na presença de Deus e sai da presença de Deus, a responsabilidade é de Deus. A nós só nos cabe orar, interceder para que aquela autoridade venha a ser tocada pelo amor de Deus, porque ele sendo tocado pelo amor de Deus, a sua administração, aquelas pessoas que estão abaixo dele, que dependem dele, vai ter uma vida tranquila, uma vida sossegada. É isso que Deus manda. Deus não manda pegar a autoridade pelo braço e levar ao altar santo da igreja. Deus não manda fazer isso. A igreja tem que viver em oração, a igreja tem que estar em oração. E a igreja, nós somos aqui como viajantes, peregrinos, na verdade, somos peregrinos. Nós somos, a nossa vida mesmo vai ser quando estivermos no céu, uma vida santa com Deus. Então, quanto menos a gente se envolver, né, com política, principalmente, a gente vê alguns pastores, né, entre aspas, eu chamo pastores entre aspas, porque tem o conhecimento da Bíblia e faz o contrário. Às vezes por objetivos escusos, às vezes porque quer realmente melhoria para a igreja, mas usam de coisas que não é para ser usada, né? Já vista a arca era para ser conduzida pelo levita. Teve um momento em que a arca foi colocada numa carroça, né, de boi, e as pessoas que foram tocar na arca foram fulminadas. A intenção às vezes é boa, mas não é como Deus quer. A arca de Noé, a arca, quando foi construída, a arca foi construída, Deus deu o direcionamento, as medidas certas para a construção da arca. Talvez se não fosse seguido daquela forma, a arca afundaria. Então, que Deus quer a obediência do crente. Somos o sal da terra. Somos o sal da terra. E não a igreja que a gente tem que brilhar. É o Espírito Santo de Deus, é Deus. Né? Se alguém tiver a oportunidade de ver esse vídeo, colocar no YouTube, Bolsonaro, lá na Assembleia de Deus Lagoinha, vai ver o que eu estou falando. É coisa de esterismo, é coisa para se
idolatria. O Bolsonaro é o salvador da pátria, como o salvador é Jesus. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vai vir de Deus que fez os céus e a terra. O homem prepara as armaduras, os cavalos, né? Mas a vitória vem do Senhor. Mas a vitória do Senhor não é colocar a carroça na frente do boi, né? Colocar a carroça na frente do boi. Não é dizer que o homem vai resolver, não é idolatrar o homem, não é dar honra e glória para o homem, principalmente no local onde dizem, entre aspas, que é o templo físico, onde a presença de Deus está ali, está, e a presença de Deus até está, quando os irmãos estiverem reunidos como igreja. Então, essa aqui fica a minha opinião, fica o meu desabafo, né? Talvez alguns vão dizer que eu estou contra o Bolsonaro, eu até já tenho o meu candidato, né? Só se as águas mudarem, né? E alguma capa cair, as capas caírem. Mas eu já tenho meu candidato, aquele que eu analisei diante de um olhar crítico da Bíblia, aquele que mais tem propostas dentro da Bíblia, e eu já tenho, prefiro não dizer, mas eu quero que entendam. A minha questão aqui, não estou falando que vai ter gente que vai dizer que eu estou contra o Bolsonaro, porque foi ovacionado, idolatrado, chamado de mito, 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 numa igreja. Mas não é o caso, esse não é o caso. Eu estou só falando que Deus quer adoração para Ele. Deus é um Deus que quer tudo para si, né? Todos nós pertencemos a Deus. E Ele dá, o amor dele é infinito e a retribuição em relação a Deus também tem de ser na mesma proporcionalidade, né? Afinal, seu Filho amado foi morto por nós na cruz e nada que nós venhamos a fazer vai pagar, né? Estamos aqui pela graça. Bolsonaro é um homem, né? Bolsonaro é um homem, alguns estão idolatrando, como alguns idolatram pastores, como alguns idolatram padres, como alguns idolatram objetos, como alguns idolatram carros, time de futebol, jogador. O negócio está sério, o negócio está sério. E não é só essa idolatria ou essa honra, não está sendo só para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, quando recebeu a oportunidade de falar, ele se exaltou como qualquer político, né? Ele foi dizer o que fez, o que faz, o que vai fazer dentro de uma igreja. Mas não é só a nível de presidente, chega em qualquer igreja aí, as mais simples, as médias, de pequeno porte, de médio porte, e tem sempre algum candidato lá. Ainda bem que não são todas, não são todas. Com certeza que remanescentes existem, pessoas que seguem à risca o que a palavra diz, né? Mas a grande maioria, eu diria 80%, 90%, estão indo por esse caminho, né? Transformando seus altares, entregando seus púlpitos a candidatos, né? E dizendo que esse é o bom, esse é o cara, né? Na verdade, o passado, às vezes, desse candidato até condena, e as pessoas estão jogando seus votos, né? Sem a consciência devida. O votar, já que nós estamos no mundo, é o olhar crítico, né? É o senso crítico, é analisar qual o melhor para a igreja, qual o melhor, qual que mais está adaptado ao que a Bíblia está relatando. Tem que ser assim, eu entendo que seja assim. Eu analisei assim, eu já tenho meu candidato e está tudo certo, entendeu? Mais uma vez, quero dizer isso. Glória a Deus, aleluia, nada contra nem Bolsonaro, nem Lula, nem Simone Tebet, nem outros aí também, estou lembrado agora, nem Ciro Gomes, né? Nada contra, estou falando da questão da igreja se posicionar de outra forma, dos líderes das igrejas se posicionarem de outra forma, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, fiquem todos na paz de Deus, na paz do Senhor. Que Deus venha nos abençoar grandemente nessa tarde. Amém.